já foi no mar? Já entrou no mar? Foi no Rio de Janeiro, então, mais rápido ainda, né? Porque eles encheram aquilo de areia, você chega lá e faz assim uma vez. Você vai entrando no mar, o que vai acontecendo? O mar vai afundando, não vai? Você vai diminuindo. Daqui a pouco, mamãe, ai, que... Tem hora que você só está assim, glup, glup, glup. Nessa hora, cante. Se as águas do mar da vida, segura na mão de Deus e vai. É assim? Então, você vai entrando no mar, o mar é pirambeira, e vai fazendo... Lá no meio o bicho é fundo. Então você imagina assim, um paredão de 30, 40, 50 metros de altura. 50 metros de altura é mais ou menos um prédio, uns 20 andares? 30 andares? Um prédio, dos dois lados, aquele corredor assim. Só que você bota o dedo na parede, é água. E a água do mar está mexendo. Ela vem até ali. Aí o Moisés vai, vamos que. Aí você entra. Você já deve ter entrado num corredor, já viu uma coisa. Quando você está mais ou menos no meio do corredor, você olha, você tem a impressão que ele está fechando. Não tem? E aí você olha para trás, tem a mesma impressão que ele está. Aí meio desesperado, fala assim, você já notou? Parece que tá ficando mais estreito lá na frente. Tá parecendo mesmo. Olha pra você dar a impressão que a água está mexendo. Lá parece que está até meio fechada, é mesmo. Mas não quero falar nada não quero ser pessimista. Parece que lá atrás já fechou. Isso não. E agora? Pergunta de ontem. E agora, José? O que você faz? O que você faz? Nada. Nada. Você está lá. Não tem outra coisa a fazer a não ser nada. Qual é a única coisa que o morto come? O vivo, se comer, morre. E Deus não come nunca. Nada. Então, se você está lá também, não faça nada. Deixa Deus conduzir você. Meu irmão, minha irmã, se fosse hoje para acontecer esse milagre, você entraria naquele corredor aquático? Eu vou confessar a vocês com toda honestidade da minha vida. Se não me arrumasse uma roupa de mergulhador, um navio muito caprichado, com a boia, uma vez lá na praia, queria que eu pulasse lá no mar. Se não me arrumasse uma boia que eu vesti, fiquei um espetáculo, aquele negócio, aquele colete estopado, quase morri só de pular ali. Eu não iria. Você iria? Eu não. Você pode treinar aqui perto, aí no Paraíba, hoje, no almoço, você desce aqui, vai lá. Abre-te! E entra nele. Treina. Se nós não tomarmos posse do milagre aqui dentro, em primeiro lugar, o milagre precisa acontecer no meu coração. Eu já falei isso aqui no acampamento passado. Tudo na vida que existe de concreto lá fora, primeiro existiu na cabeça, e antes de existir na cabeça, existiu no coração. O maior problema nosso, não experimentamos milagres fora, porque não pensamos em milagres. Pensamos no pior.
pensamos na desgraça, pensamos que nada vai dar certo, pensamos que tudo vai dar errado, e ficamos julgando, fazendo que nem os israelitas, jogando a culpa, porque você tirou nós de lá, Moisés. Ora, gente, o Moisés tinha condição de pegar à força 600 mil pessoas e pôr eles para ir no deserto? Foram porque quiseram aquelas andas. Ninguém é culpado pelo mal que você está vivendo, não. Pare de culpar pessoas, pare de culpar a sua família, pare de culpar o passado. Pense no milagre em primeiro lugar, mas para pensar nesse milagre, gesta o milagre. Foi num desfile de um dia 7 de setembro que aquela mulher chegou em casa, feliz da vida, tinha assistido a parada militar. E o marido falou: e aí, como é que foi o desfile? Falei: foi tão lindo. Só que só o Juninho marchou certo. Só o Juninho, só. 4.908 crianças erraram. E engraçado que eles erravam ao mesmo tempo. Na hora que era para bater a perna direita, só o Juninho batia a perna direita. Todos os outros batiam a esquerda na mesma hora. Olha para você ver. Coitado do Juninho. Não seja como o Juninho. Pior, não seja como a mãe dele. Ensina ele: filho, olha, quando bater bum, é a perna esquerda. Ó. E a criança, ela vai olhando para ver se a mãe está vendo. Ela vai lá. Né? Ela quer que a mãe veja ela marchar, tá lá. Ela, nossa, ela toma banho, ela fica toda emocionada, ela vai marchar. E põe a mão assim, a professora manda, faz, peita o cabelo. E vai, a hora que, quer ver, a hora que passa em frente da bandeira, onde está lá o prefeito, governador, né? Parece que todo mundo só está olhando para ela. Ela sente que é a única no que ele está. Dá peitada no outro que ela está olhando ali no. É assim. Na vida a gente é uma eterna criança desfilando no dia 7 de setembro. Até porque nós estamos a caminho da pátria definitiva, da onde a gente vai ser completamente independente, livre, soberano no reino de Deus. É para lá que a gente vai. É para lá que a gente marcha. E aqui começamos a ofender seriamente a Deus, porque eu começo a dizer: eu não sou nada, eu não presto, porque eu não dou certo, porque desde pequenininho que eu sofro, porque ninguém gosta de mim. Padre, se eu for contar a minha história para o senhor dar um livro, o tanto que eu sofro. Quando eu era pequeno, a minha mãe não gostava de mim, gostava mais do meu irmão, minha avó não gostava de mim, a professora não gostava. Por que será que ninguém gostava de mim? Porque você é muito chato, já devia ter morrido. Você está só ocupando a moita. Ou não acontece isso com você? Você fica remoendo. E quando a gente fica remoendo o passado, vem a tristeza. E quando vem a tristeza, nós alimentamos o passado. E aí nós não enxergamos as coisas bonitas que Deus nos dá. Quando você tem dor de dente, você tem vontade de comer doce? Não quer nem chegar perto. A pessoa oferece uma rapadura para você. Você aceita um pedaço? Quer um pedaço de rapadura? Não, obrigado. Pois eu estou lá com aquela panela desse tamanho. Aqui já está cabendo. No começo cabe aquela sementinha de goiaba. Agora já está cabendo o grão do pêssego. Quer rapadura? Não, obrigado. Assim vai acontecendo conosco quando deixamos nos dominar pelo espírito da tristeza. O espírito da tristeza vai nos amarrando, vai nos tornando pessoas pessimistas. O pessimismo gera o negativismo. Você começa a olhar a vida com tristeza, é o fastio da vida. Você vai perdendo o sabor. E aí, olha como o demônio é terrível. Nessa hora, ele começa a oferecer para mim e para você as fontes da falsa alegria. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, vou revelar a vocês. Nunca passei tanta vergonha na minha vida.
Eu tinha uma enfermidade no intestino chamada colite. O que é bonito nas doenças é o nome, né? Você lê uma bula, você fica impressionado. Você tem um problema de otite, dor de ouvido, colite, inflamação no cólon, no intestino. Aí precisava fazer um exame, precisava fazer uma chapa, bater uma chapa das tripas. Você já bateu chapa no pulmão? Vai lá, a gente só abria a camisa, encostava assim. Antigamente, para arrumar emprego, tinha que levar a chapa do pulmão, né? Abria lá. Não suspira! Carregar uma estalta lá, e a mulher saía correndo, ia lá fora, apertar a luzinha assim, pra rezar. A biografia. Então tinha que bater uma chapa do intestino. Eu fui, não sabia de jeito que era, fui. Cheguei lá e falei, olha, tem que vir um dia antes para ensinar a preparação. Tá bom. Fui lá um dia antes, hospital lá em São José dos Campos. Tomara que aquela moça não esteja assistindo e não descubra que é eu. Fui no hospital, falou, olha, o senhor tem que tomar 4 colheres de óleo de rícino. De noite tem que tomar um vidrinho de leite de magnésia. Durante o dia não pode comer nada, só tomar um suco de laranja coado. Olha. Fez o dia inteiro. Gente, óleo de rícino é medonho. Aquilo tem um cheiro pavoroso. Só de pensar nele já brua o estômago da gente. Mas mandou, eu vou tomar, né? Eu estou com dor, está saindo sangue, não controlo, situação difícil. E já fazia tempo que estava com esse problema. Eu antigamente gostava de usar macacão, parei na época por causa desse problema. Aí, no dia seguinte, fui para o hospital cedo. Depois daquela noite inteirinha sem dormir. Porque é impressionante. Olha, aí a gente descobre quanta bobagem cabe dentro da gente. Ah, louco. Você sai de lá, daqui a pouco voltava, mais, umas 15 vezes. Tá fraco. A irmã São Luís mandou me levar de automóvel. Cheguei lá, entrei na salinha. A moça veio com um embrulhinho assim azul. Falou, senhor, por favor, tira a roupa e veste esse ventalzinho. Aí, tirei a roupa, fiquei de cueca. E pus o vental, eu era bem mais gordo, né? E aquele ventalzinho não fechava, e ficava aqui. Então, eu fiquei aqui, uma frente única aberta. E eu fiquei muito envergonhado, eu murchava, né? Por que eu fui gestar tanto que nem o João 23? Eu vontade de ser magro naquela hora, né? Para fechar aquela coisa. Aí eu fiquei meio num cantinho assim, não é? Que a coisa vinha até aqui. É uma coisa medonha. Aí eu estava lá no cantinho. A moça entrou, olhou, deu uma risadinha. Não sei se para mim ou de mim nessas horas. A dúvida fica, né? Você não sabe. E falou, o senhor tem que vestir de trás para frente. Aí eu fiquei imaginando atrás, as costas todinha livre. E falou, tem que ser sem cueca. Ai, gente, eu queria morrer de vergonha, mas eu não tinha nem força para sair dali. Fui rezando, pedindo a Deus, Nosso Senhor, que me desse ajuda.
Tirei, vesti aquilo e murchei mais ainda. Puxava aqui atrás, aquilo parecia que estava nessa largura. E eu fiquei meio de face assim, né? Ela chegou, falou: o senhor pode deitar aqui, por favor? Eu deitei, ela falou assim: não, é de bruxo. Eu vou ter que fazer a asepsia. A asepsia é fazer barba da gente. A mulher começou a raspar eu. Eu queria morrer. E a hora que começou a lavagem, nossa Senhora, eu enfiava minha carne naquele travesseirinho ali e dizia: oh meu Deus, leva eu agora. Eu estou preparado, leva. Agora e na hora, dá uma boa hora de morte, agora. E aquela mangueirinha não havia meio de entrar para lavar. E a mocinha falou assim: o senhor pode relaxar. A gente está acostumado. O problema é eu. Aí, com muito custo, ela começou a despejar, gente. Acho que tinha soda, ácido sulfúrico, porque aquilo ia entrando dentro das tripas, aquilo ia ardendo. E a vontade que começou a pressionar. E eu falei: moça, eu não estou controlando. Ela falou: não, o senhor pode usar aqui o vaso. Eu falei: que a senhora aqui dentro? Por favor, louco. Só me dá licença. Ela deu licença. E ela voltou, ainda estava lá ainda. Aquilo dói. De novo, 4 vezes. Quando acabou aquele sacrifício, me levaram para uma sala. Deitaram eu na camona, de bruços. Mangueirada, espalhadapo. Começaram a derramar lá dentro o contraste. E depois um chacoalhão assim para aquele contraste entrar nas tripas. Olha o que a gente é capaz de fazer para salvar o intestino da gente. E para salvar a nossa alma, o que a gente é capaz de fazer? Veja, eu fui capaz de ficar pelado, deixar a mulher fazer asepsia lá em mim. Um amor que eu nunca vi. Se Deus quiser, nós já aparecido, mas eu nunca vou ver. Ou tomara que ela não reconheça que é eu, melhor ainda. Uma estranha. Agora, quando chega na hora de rasgar meu coração, diz: aquele padre lá, não vou não. Naquele outro padre não vou não. Eu vou contar para o padre? Não. Aí eu não conto para o padre. Pior, eu não conto para Deus. Pedro está dizendo: confiai-lhe todas. Todas significa todas. Como é que eu vou viver sempre contente se tem dia que eu estou triste? Se tem dia que eu estou amargurado? Se tem dia que eu estou aperreado? Se tem dia que eu estou com raiva? Como viver sempre contente? Orai sem cessar. Está vendo? Transforma em oração. Oh meu Deus, não sei por que eu estou assim hoje. É aquele dia que a gente sai, pega uma foice, vai para o meio do mato e você corta tudo. Você corta as perobas de 15 metros de diâmetro numa foiçada. Sai da frente. Porque eu estou com muito problema. Eu queria ver você numa situação igual a minha, como é que você ia reagir? Mas a gente tem de ser besta, você não tem que se comparar com ninguém. A situação pode ser a mesma, a reação ser diferente. Faça a experiência em casa. A senhora chega em casa hoje de tarde, hoje de noite, amanhã cedo. Só põe 3 panelas no fogo. 3 panelinhas. Com meio litro de água dentro. Mas tem que fazer uma experiência ao mesmo tempo.
Ligar, hoje é fácil, que é só apertar. O fogão atende sozinho. Uma vez estava eu e o padre João Batista. Nós ficamos na casa da minha irmã lá em São Paulo. Nós ia viajar, vamos fazer uma jantinha para nós, para economizar na viagem. Fomos lá, arrumamos tudo, abrimos a geladeira, tinha uns bifão lá, oh, beleza. Na hora que fomos fazer, nós não conseguimos acender o fogo. Não achava, gente. Porque tinha que dar uma empurradinha depois no botão. Pegar sozinho aqui. A casa fedia gás. Nós riscava fósforo para tudo quanto é lado. Burro sofre, mas burro nasceu para sofrer mesmo. Então hoje é fácil, você põe 3 cacelorinhas, ou se não 3 cadeirãozinhos, com meio litro de água no seu fogão. Nos 3 a mesma quantidade de água. No primeiro cadeirãozinho você coloca uma batata. Uma batata. No segundo cadeirãozinho você coloca um ovo. No terceiro cadeirãozinho você coloca uma colher de açúcar ou de pó de café. E deixa cozinhar 15 minutos. Cozinharam na mesma água, igual, o mesmo tempo. E depois de 15 minutos, desliga, tira a batata. O que aconteceu com ela? Ela está molinha. Ela entrou dura, fria. Ela está mole. Você ainda passa a colher assim, tira a casca, já maceta aquilo lá assim com o garfo. Já faz um pirê. Hã? É bom aquilo. Batata é uma beleza. Senão põe açúcar, maceta, vira um docinho. Assim, ó. O fogo pegou a batata que era dura, fria, e deixou ela mole. Ela que era firme e resistente, ficou mole. E o ovo? O ovo que era fraquinho, mole, ele ficou duro, cozido. Mas como é que pode a mesma água que amoleceu a batata endureceu o ovo? E o açúcar e o pó? Desmanchou-se na água, tomou conta da água, dominou a água. Falou para a água, você não sai mais daqui não, entrou água, sai café. Mas não foi a mesma água, não foi o mesmo fogo. Está vendo? Então não adianta você se comparar. Ah, se fulano para eles passasse o que eu passava. Ah, meu filho, tem dia que você é meio batata. Acontece um problema, você fica tudo mole, desmancha à toa. Tem dia que você é ovo. Você está naquela fragilidade, uma casquinha de nada. Mas aquela casquinha acaba... Aliás, uma das pesquisas que eu tenho feito é essa. Que hora em que a galinha fabrica a casca do ovo para pôr no ovo? Eu já matei galinha, você acha lá 6, 7, 8 ovos, tem ovo que já está quase pronto, mas eu não acho a casca. Onde na galinha encontra-se a fabricação de casca? Isso é um mistério profundo. Eu estou estudando, eu estou pesquisando. Então tem dia que você é aquele ovo, você está com a casquinha fininha, aí leva o choque da água, fica duro, fica firme, fica com mais raiva. Agora é que eu vou, minha filha, agora não tem que me segurar não. E vai, parece uma mula mesmo que desembesta e vai, não tem que segura. A anta é isso. A anta é um bicho espetacular, só que na hora do problema ela vai só em frente. É esse espírito que pega em certas pessoas que pega. Sabe que o cavalo, para puxar a carroça, você tem que botar aquele trem aqui nas costas dele, na cara dele, não tem? Ele não via do lado, a viseira. Então, às vezes você passa uma situação que você está fragilizada, você está feito aquele ovo, qualquer coisa você se desmancha. E aí passou pelaquela água
quente, a mesma água que amoleceu a batata. E você ficou firme, você ficou resistente, você concentrou suas forças. E aquela casca que era coisinha à toa, ela protegeu, e você tira aquela casca, está ovinho bonito. Por isso que o Colombo opôs em pé. Sei lá se ele pôs ou se ele não pôs também, porque aqui agora está posto, tá. E a mesma água fez. E aí que vem uma grande sabedoria. Eu acho que o matrimônio precisa ser, cada um do marido e a mulher, tem dia que é preciso, no dia que a mulher tiver mais para ovo, ele tem que ser mais batata. Ele tem que saber amolecer. Não é assim? Saber ficar quieto. Ah, deixa pra lá. Finge que não vê. Mas isso só vai acontecer quando o marido e a mulher tiver a coragem de se desmanchar na água, porque amar é morrer. E nós somos chamados a mudar a realidade. O consumismo mata. O nome já fala, o consumismo consome. Porque nunca você vai ter dinheiro para comprar tudo que o mundo inventa que você precisa para ser feliz. Nunca. Nunca você vai conseguir comprar tudo. Outro dia uma senhora me procurou, porque o marido dela a chamou de desequilibrada. E ela ficou muito, muito chateada com aquilo. Onde você viu o marido falar que ela era desequilibrada? E ela veio atrás de um aval mais abalizado, o meu. E eu falei, por que o seu marido chamou a senhora de desequilibrada? Falou, porque eu gosto muito de sapato. Foi. Mas a senhora gosta dele no pé, né? Ela falou, eu tenho uns 200 pares. Eu falei, e o marido da senhora chamou a senhora de desequilibrada? Chamou. Eu falei, é muito caridoso. A senhora é destrambelhada por completa. A senhora tem uma fixação. Isso é uma doença sexual. A mulher regalou os olhos. Falei, que marido bom. Primeiro por deixar a senhora comprar. É o tipo daquela mulher que o marido, quando vai no shopping, está sempre de mão dadas com ela, sabe? Não larga de jeito nenhum. Que se larga, ela sai fazendo compra e tudo quanto é loja. Pode ver, lugar que você mais vê casal de mãos dadas é no shopping center. O marido ainda vai puxando assim, feia, segura firme. Tem uns que até põe a outra mão dela por baixo e vai batendo assim, a mãozinha. Ela olha na loja e ele, olha lá, bem, olha que bonita. Que eles sabem. Se ele largar da mão dela, o bolso dele é dureza. Se você quiser passear de mão dada com seu marido, convide-o, vamos ao shopping center. Nunca. Ou você já pensou, gente, veja se não é um destempero. Para que ela precisa de tanto sapato? Já não anda de 4? Ela só anda de 2? Para que precisa tanto? Deve ter um quartinho na casa dela só para pôr sapato. E para limpar isso tudo, olha que tudo comer. Você já pensou se um deles dá chulé e passa para os outros? 200, não, eu não acreditei. Mas é verdade. E assim tem gente que tem 30 calça, 40 vestido, 50 lingerie. Espero que não seja daquela que eu falei hoje. E não está feliz. Tem que trocar a televisão cada vez. Agora eu quero uma com tela plana, agora eu quero uma que é assim, uma assada, uma televisão na cozinha, uma televisão no quarto, uma televisão no corredor, uma televisão no banheiro. Agora eu quero o DVD, agora não é assim. Quando vai ter dinheiro para isso? Isso é igualzinho a história daquela mulher, que o marido morreu, e ela ficou muito chateada, não tinha com quem conversar. Aí um dia vi na televisão, Discovery Channel, sobre os animais. Ela falou, eu acho que eu vou arrumar um animalzinho de estimação para mim. Aí saiu, foi num pet shop. É coisa chique, né?
Pet shop, é loja de bicho. Mas fala, pet shop, é mais chique. Tem em shopping center, tem aqueles pet shop assim, que leva aqueles cachorrão branco assim para dar banho, né? Aquilo é bacana, eles ficam passando aquele secador no bicho. Isso é bacana. Aí ela foi lá no pet shop, eu queria comprar um animal de estimação. Muito bem. Nós temos aqui esse cachorrinho. Esse cachorrinho é da raça Dachshund. Ele vive 18 anos, é um cachorro muito limpo, muito educado, mas é uma companhia maravilhosa, quase não solta pelo, não precisa estar dando banho toda semana, basta uma escovada, é um cachorro maravilhoso. Não, cachorro não quero. Cachorro não quero, cachorro mija nos cantos lá. Então nós temos aqui um gatinho. Esse gato é angorado. Gato solta pelo, dá alergia. Eu tive uma prima minha que teve até asma por causa do gato. O gato não. Então a senhora compra um ferrete. Falei, o que é ferrete? Ferrete é esse bichinho aqui, que vem nessa redezinha, ele fica dormindo o dia inteiro. Então por que eu quero um bicho que vai ficar dormindo? Isso eu já tive muitos anos. Agora, já suportei, ele não quer não. Compra então que um curió que canta, eu não quero. Não achou nenhum. No que ela está saindo, havia um papagaio na beirinha assim da porta. Ela falou, nossa, que papagaio lindo. Isso aí é um papagaio maravilhoso. Isso é importado. Pode ver a neleira no pezinho dele, isso é coisa fina. E fala. Fala. Isso fala português, inglês, francês, alguma palavra em alemão. Por causa do Papa, ele gosta muito do Papa. É católico. Sim. Carismático, isso é uma beleza. Ele levanta a asinha dele, isso é uma maravilha, esse papagaio. Eu vou levar o papagaio. Quanto custa? Falou, 2.000. 2.000? No papagaio? Meu filho. Se eu comprar um papagaio de 2.000, meu marido vira no túmulo. Não comprou o papagaio, foi embora, ficou pensativa. O senhor sabe que a mulher, quando põe uma coisa na cabeça, esquece. Se a sua mulher botou uma ideia na cabeça, se ela ainda não executou, é só questão de tempo. Ela está cozinhando o Senhor em banho-maria. Aquela senhora chegou em casa, deitou na cama, mas parecia que o papagaio estava deitado com ela. Ela virava para um lado, virava para o outro, ficava imaginando o papagaio ali, rindo. Não teve dúvida. No outro dia levantou cedo, abriu a gaveta, pegou um cheque, fez um cheque, 2.000 reais. Cruzado, pôs no bolso e foi. Chegou lá, o pet shop não tinha aberto ainda. Que shopping abre mais tarde. Aí ficou esperando. O homem viu ela, já ficou. Tu conhece a senhora, tudo bem? Tudo bem. Vim buscar meu papagaio. Sorte da senhora, hein? Por pouco. Por pouco, ontem nós ia vendê-lo. Muito bem, olha aqui que maravilha o papagaio. Falou, já trouxe o cheque. Mas agora aumentou o preço dele. Deu toda a questão do dólar, o euro subiu. Não, eu já trouxe o cheque aqui, 2.000. Bom, como a senhora é freguesa antiga, eu vou fazer um desconto para a senhora. A senhora já esteve aqui ontem, já é da família, então vou te dar o desconto. A senhora leva por 2.000. Ela levou o papagaio. Chegou em casa, pôs o papagaio lá na sala. No outro dia levantou cedo, entusiasmada, queria ver o papagaio. Bom dia, louro! Falou nada. Ô, Lourinho, mamãe. Hello. Guten Morgen. Como ça va? Nada. Aí ela ligou pro dono lá do shopping, do pet shop. Alô, olha aqui a mulher que comprou o papagaio. A senhora, tudo bem? Mais ou menos, porque o papagaio só falou que ele falava inglês, falava francês, espanhol, alemão, no português. Ele não está falando nada. Falei, não. Isso é adaptação.
O animal, ele é igual a gente. Ou a gente é igual ao animal, depende. Ele leva um tempo para se adaptar. É a mesma coisa que a senhora chegar no Japão hoje, a senhora já chega falando japonês? Não, só vai ter que esperar um pouco, escutar o sotaque, etc, a palavra. Ele também está assim, só vai conversando com ele, que ele vai se soltando. Papagaio é um bicho muito reservado. Até o bico dele é meio botado para dentro assim, então só toma um pouquinho. Dia seguinte, bom dia, loura. Parecia até que ele estava com a cabeça mais baixada. Nada. 3 dias depois, nada. Aí ligou para o homem. Falou, olha, eu estou achando que não é adaptação não. Estou achando que só me vendeu um bicho que não fala nada. Não, eu tenho até o documento dele aqui, tem gravação dele, foi na televisão, foi tudo, sem papagaio, é um espetáculo. A senhora colocou-o num receptáculo adequado? Que receptáculo? Pus naquela gaiola. Gaiola! A senhora põe um papagaio dessa raça numa gaiola e quem fala? Tranca a senhora numa caixa de isopor e vê se ela fala. Papagaio precisa de um residencial, citacacílio, adaptado, precisa ser um viveiro de 1,80 m de altura por 1,5 m de diâmetro. O quê? A senhora tem que reproduzir a natureza. Imagine o papagaio, ele está se sentindo ali deprimido, está fechado, trancado ali dentro. Nós tem que ser, E aonde eu encontro essa gaiola? Gaiolona que a senhora tem. Residencial papagaítico. E onde que eu encontro isso? Olha, nós por acaso temos aqui uma promoção e entregamos montado na casa da senhora, revestido em titânio, e o puleiro dele é um puleiro adaptado, é em mogno. Porque, por favor, a senhora não me bote num puleiro de eucalipto, porque o papagaio vai roer, solta uma farpazinha, se entrar na garganta dele, a senhora liquidou com o papagaio. Precisa ser mogno, que é uma madeira firme, dura, inclusive a cor é mais agradável para o papagaio. Nossa, minha filha, papagaio, por isso que a senhora não vê papagaio o tempo todo por aí. E a promoção do senhor está R$800. 800? Bom, já comprei o papagaio mesmo, agora não vou perder o papagaio. O senhor pode mandar entregar com prazer. Tem mais 40 do carreto, mas a gente também, essas coisas, a gente freguês, etc. Pôs aquela armação na sala. Pôs o papagaio lá dentro. O papagaio ficou bonito lá dentro. Segurou no outro dia, ela nervosa, ansiosa. Bom dia, louro! Mamãe, olha que lindo! Parece o centro de evangelização tão grande que a mamãe arrumou para você. Você não se adaptou ao novo rincão, louro? O papagaio, quando não vai com a cara da pessoa também, pode saber. O papagaio é um bicho burro, uma coisa. Ela ligou para o homem, falou, olha, o papagaio não quer falar. Só colocou ele num receptáculo adequado. Coloquei no receptáculo. Por não compramos aí um trambolho que está aqui dentro da minha casa? Falei, é verdade, é que é muito freguês. Deve ter muito freguês mesmo que compra papagaio do senhor. Só colocou ele no receptáculo. Está aqui, ó, o receptáculo está aqui na minha frente. Já não sei como é que eu não chutei esse receptáculo. A senhora colocou dentro do receptáculo a balança. Balança? Isso aqui é papagaio ou é play center? Ah, minha senhora, se não tiver balança, papagaio não fala. Porque a balança, quando o papagaio juntar na balança, ele vai para frente, ele vai para trás, o vento entra por debaixo do peito dele, sobe na faringe, aquilo vai lubrificando as suas cordas vocálicas e ele então começa a dialogar com a pessoa. Agora, por favor, tem que ser uma balança apropriada. A senhora já sabe que a madeira própria é mogno e que em cima deve ter uma rondana muito bem lubrificada. Não pode pôr esses rolimãozinhos, não. Se não for uma rondana lubrificada, se for uma coisa que faz barulho,
na hora que ele ir voltar, ele começará a reproduzir aquele barulho, dialogar com o barullho. Então, aí a senhora vai fazer um crime contra um papagaio dessa espécie. Então, e aonde que eu acho essa rondana? Nós temos aqui, na nossa loja, R$200 para entregar em casa. Manda. Pôs a rondana lá dentro. Ficou bonito o papagaio, foi lá. E ficou... Dia seguinte, bonjour! Fala com a mamãe, Loura. Mamãe comprou você, mamãe, quer conversar com você. Vem cá, catapia aí na cabeça, vem cá, Lourinho, vem cá, vem cá, Lourinho, vem cá. Meu Deus do céu. Alô? O papagaio não quer... E aqui? Eu já meti aqui a rondana dentro da gaiolona, e o bicho, parece que o bicho é mudo. Não, vamos com calma. A senhora botou o residencial papagaídico, dentro dele pôs a rondana, e a escada. Escada? Ele não tem asa, não? Que escada? Se o papagaio é aleijado, precisa de escada para quê? A escada é importantíssima, que reproduz os galhos da árvore. Então ele começa a subir no degrauzinho da escada, pensa que é o galho de uma árvore, dali ele dá um impulso e pula para o balanço, ele vai balançando, a ventilação vem na sua faringe, aquilo refrigera e aí ele conversa, ele fala com a senhora com tranquilidade. Então, o senhor deve ter em promoção aí a escada. Sim, estou vendo que a senhora já está se tornando especialista em papagaio. Porque essa escada, a exemplo da rondana, ela deve ser revestida em titânio, que é um material mais leve, não vai fazer tanto barulho, e também o papagaio não tem perigo de juntar zinabre ali naquele negócio, porque o zinabre na faringe de um papagaio, minha senhora, faz um mal que a senhora não imagina. Eu imagino sim, a senhora me manda aí que eu já pago. Pôs a escada, o papagaio subia na escada, e gostou, subia rápido. E da escada ele pulava no balanço. Ela vai falar. Dia seguinte, bom dia, louro. Papagaio, ingrato. Eu não comprei para você essa porcaria dessa escada. Comprei essa gaiolona, esse trambolho dentro da minha casa. Comprei tudo. Presta atenção, estou falando com você, louro. Está parecendo falecido. O papagaio não quer falar, mas não é possível. Vamos recapitular. Aqui recapitular que nada, o senhor já sabe tudo que eu pus, o senhor já tem na minha conta aí? O senhor já tem meu endereço aí? É só olhar. Eu já pus a porcaria da gaiola, eu já pus a escada, eu já pus balanço. O que está faltando ainda agora? Está faltando espelho. Isso é papagaio ou é papagaia? Espelho? Claro, minha filha. A senhora comprou o papagaio, não é porque a senhora queria ter alguém para conversar? O papagaio também. Como é que o papagaio vai falar sozinho? Agora, por favor, a senhora compra o espelho correto. Porque se a senhora comprar um espelho côncavo ou convexo, aí que ele não fala. Porque se for côncavo, ele vai olhar no espelho e vai ver ele pequenininho. Ele achará que ele é um periquito. Ele não fala com o periquito mais de jeito maneiro. E se for convexo, ele vai deturpar, vai ver ele maior, com arara, então aí que é bobagem. Precisa ser um espelho ovalado corretamente, com a moldura em titânio, para não oferecer nenhum risco para a garganta do papagaio, e que reflita-o exatamente como ele é. Porque então, ele sobe na escada, quando ele começar a pular no balanço, ele vai olhar ele no espelho, ele não sabe que é ele pensa que ele é outro, ele fala com o outro que é ele mesmo, responde para ele, os dois começam a não dialogar, daqui a pouco já chega lá e estão conversando. Nossa, é assim. Falei, é assim. Falei, gente, eu não fazia ideia que um papagaio era um bicho tão... É raro. Manda o espelho, já manda a conta. Eu já vou mandar um cheque em branco para o senhor vai somando aí. Dia seguinte, 5 horas da manhã, ela acorda. Ela escuta uma vozinha falando
na sala. Ela calçou logo aquele chinelo, aquele pufão assim de cabeça de urso, pôs o pinhoar, não sei para quê, porque, né? E foi correndo, ansiosa, feito uma criança que vai ver o seu brinquedo falar, e chegou a tempo de ouvir o papagaio falando as suas últimas palavras. Papagaio deitado de costa, asinha posta, morreu. Aquela mulher entrou em desespero. Ela ligou para o celular da casa do homem e chorava. E que você quer do papagaio? Assim, o senhor sabe disso que eu estou falando. Eu estou só representando, né? Lembra quando ela ligou aquele dia? Daquele jeito. Mas eu não estou entendendo. Que não vai entender mesmo. Que eu tenho que entender. Homem só entende a hora que quer que o papagaio morreu. O que você está falando? Morreu. Morreu. Papagaio. Que era muito. O meu papagaio. Mas não é possível. O papagaio morreu. Está morto. Minha Nossa Senhora. Veio falecer o papagaio. E ele morreu sem falar nada. Não, ele falou. Deu tempo de eu ouvir a última frase dele. E o que ele dizia? Não, ele só perguntava assim, naquela loja, não vende comida? Na loja, comida. O louro quer comer. Que pena. Preocupado com a gaiola, preocupado com a escada, preocupado com o balanço, preocupada com o espelho, esqueceu de algo muito simples: comida. Meus irmãos, a história desse papagaio eu inventei baseada na sua vida, na vida da sua família. Esse papagaio é o seu filho, é o seu pai, a sua mãe, o seu marido e a sua mulher. Porque hoje, a grande preocupação da família são 4: gaiola, escada, balanço e espelho. Mas o essencial, a comida do amor, do carinho, da ternura, do respeito, isso fica de lado. A primeira coisa que a família mais quer fazer é ter uma gaiola maior do que as outras, um apartamento enorme. Quantas famílias brigam a vida inteira para ter uma casa enorme e hoje estão vivendo a síndrome da casa vazia, porque fizeram uma casa tão grande, tão cheia, e hoje estão vazia porque não tem ninguém. Talvez você esteja gastando o seu melhor na construção da sua gaiola. Não vale a pena. Êxito profissional, êxito social não compensa o fracasso de uma família. O que adianta ter uma casa, uma mansão, um apartamento maravilhoso? Quantas pessoas têm apartamentos de milhões de reais, mas não tem com quem conversar, não tem carinho, não tem ternura, está perdida. Mas não é só a gaiola, precisa da escada. A escada é o poder, é o subir na vida. Eu nunca estou satisfeito, eu agora quero ser mais. Eu estou na minha carreira, eu estou ascendendo na minha carreira. Agora eu já sou chefe de setor, agora eu já sou chefe de seção, agora eu já sou gerente, agora eu já sou isso. E eu estou subindo. E isso é importante porque isso me dá status. Eu quero chegar lá no topo da escada. Não interessa se os degraus usados foi a dignidade do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, a falta de diálogo, não interessa. Interessa que eu preciso subir. Eu preciso estar lá no topo. Até porque eu jurei para mim mesmo que eu ia chegar lá em cima. Até porque era um sonho do meu pai que eu não passasse por tudo que ele passou. Então eu preciso subir. Mas não adianta só a gaiola. A gaiola tem que estar mobiliada.
A gaiola tem que estar no conforto, é o conforto do balanço. Eu quero ter o meu sossego, eu quero ter a minha poltrona predileta, aonde ninguém senta, ninguém pode brincar. Eu quero meu quarto, eu quero agora ter uma cama daquela enorme. Agora eu quero ter um colchão king, que para subir no colchão precisa de uma escada de rolante assim, uma cadeira de roda daquela automática, não bota, joga a pessoa lá dentro. Eu quero agora aquele colchão refrigerado com ar condicionado, no calor ele refria e no frio ele esquenta. Eu quero isso agora, eu quero aquilo. Eu quero descanso, eu quero sossego, eu quero ir para a praia, eu quero ir para não sei aonde, eu quero balanço. Eu preciso de balanço, eu preciso, porque eu estou cansando muito para subir nessa escada, porque não foi fácil construir esse gaiolão. E isso não basta, porque se constrói essa gaiola, essa escada e esse balanço é por causa do espelho. É porque a sociedade vive na hipocrisia. As pessoas não amam a gente não, já escrevi sobre isso. As pessoas amam a imagem que tem da gente. Ninguém nos ama. Vocês pensam que as pessoas me amam? As pessoas amam a imagem que tem, que acham que tem de mim. Acham. As pessoas não me amam, as pessoas se amam em mim ou em você. Deixa de ser bobo. Mas nós precisamos da aparência. Nós precisamos do aplauso. Nós precisamos do espelho. Vivemos na sociedade do espelho. Quantas famílias hoje vivem atrás desse espelho? Há começado a operação de silicone, cirurgia plástica, isso e mais aquilo, a mudança do corpo, e nunca está satisfeito. E o que é triste, na hora que tudo isso está pronto, você vê o papagaio, e ali ele é seu marido, é sua mulher, ou é o seu filho, repetindo, não tem comida. Olha para uma pessoa deprimida, se não é esse papagaio caído no fundo da gaiola. Pessoa que só repete a mesma coisa. Eu tenho uma filha lá em casa, tadinho. Ela tem uns 45, 50 anos. Vive repetindo a mesma coisa. Cabeça esclerosou, anda a hora. Que tristeza. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão feitas esse papagaio caído lá no fundo da gaiola? Uma gaiola imensa. Um balanço maravilhoso, tudo do bom e do melhor. Aquela mesa farta do café da manhã, com frutas, com isso, com aquilo, mas não tem gente para sentar e comer. Porque naquela loja não vende comida. Pode ser até que aquele carro do ano lhe dê status, mas não preenche o vazio do seu coração. Por isso é preciso acreditar no Evangelho, para se converter ao Senhor. Na vida só permanece quem não vive para si, quem gasta, quem se desgasta. É o que o Paulo está ensinando. Esse precisa ser um segredo. Se eu fiz qualquer coisa pelo prazer de fazer, eu não espero a retribuição. E isso vale lá para o docinho que a senhora faz em casa, a comida gostosa que a senhora faz. Quantas vezes a senhora estraga o dia, porque enquanto estava fazendo a comida, a senhora estava pensando assim, nossa, mas ele vai gostar muito. Eu tenho certeza, meu marido, ou meu filho, ou a visita vai adorar. Aí você capricha. Mulher ainda gosta dessas coisinhas, põe detalhes, faz a florzinha em volta, põe umas coisinhas, né? Desenha. A pessoa come feito condenado, nenhuma palavra. Aí a pessoa começa a jogar umas indiretas da gratidão. Eu nem sabia que você vinha, se eu soubesse eu tinha caprichado mais na comida. Tinha feito umas coisas. Se desculpa, viu? Eu tive um problema, eu tive que sair cedo. Fui atender uma pessoa, e eu cheguei que já era quase 11 horas. Nossa, eu fiz tudo correndo. Se desculpe se não ficou bom. Aí a pessoa falou, nossa, imagina, ficou uma delícia. Ai, que... Não é assim? Fica todo. Que... Mas se a pessoa não gostou, se a pessoa não agradeceu, aí fica o resto do dia.
E na hora que vai lavar aquilo, aquela travessa parece que grudou o ovo assim na beira, aquele cheiro medonho. Você esfrega. A casa de senhora que quebra de raiva a travessa. Principalmente se for o esposo que não comentou. Porque está esperando aplauso, está esperando recompensa. O rapaz chegou em casa, estreia do show dele, falou: pai, metade do teatro vaiou eu. É, filho, e a outra? Não, a outra estava vazia. Judiação. Tinha ninguém lá. Teatro vazio. O outro foi dar um concerto de piano, aluno Sebastião. Começou a tocar, o povo começou a ir embora. Menos um lá ficou sentado. Aí, quando ele terminou a música, ele falou: queria agradecer o senhor por ter me esperado, o senhor muito educado. Eu falei: não, estou esperando o rapaz paralítico. Me largou aqui. Não espere essa recompensa. Isso aí é um perigo. Isso é um perigo. Está no livro a história do Juninho, primeiro voo dele, mosquitinho, inexperiente, saiu para voar a primeira vez, e a dona Mosquito ficou lá, apavorada, nervosa. Mãe é tudo igual, tanto faz se é mosquito, se é jacaroa, é tudo igual. Mãe, e fica nervosa, qualquer zumbidinha saía, ai meu Deus, não sabe o que foi, e não enxergava. Depois de uns 15 minutos, que é uma eternidade para um mosquito, Juninho voltou alegre. E aí, meu filho do céu, ai, mamãe estava apavorada, meu filho, como você demorou, meu filho, ai, mãe, nossa, ai, eu passeei tanto. Olha, eu fui no mercado, lambi umas frutas, cada fruta bonita que tinha lá. Dei uma passada no acampamento de Curitiba. Eu fui em tal lugar, eu fui na rua. Meu filho, você não pode ir nesses lugares. Você não sabe o perigo que você correu. Que perigo, mãe? Tem perigo? Imagina, meu filho, essas aglomerações de pessoas, isso é um perigo. Perigo nada, mãe. Esse povo é tudo fã da gente, mãe. Que fã, meu filho? Sim, mãe, em todo lugar que eu passava, eles queriam aplaudir eu, mãe, assim. A mãe disse: ô filho, cuidado com esse tipo de aplauso. Cuidado. Isso vale para nós também. Esse aplauso de vocês, isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa. É o jeito que vocês estão rezando junto com a gente. O aplauso de vocês, não só quando a gente está aqui, mas na televisão a gente está participando, assistindo, é como se cada um tivesse dizendo: é isso mesmo, nós também, nós acreditamos nessa verdade, é isso mesmo, isso é bonito, é partilha. Mas triste de quem faz as coisas esperando aplauso, esperando recompensa, porque o dia que vier a recompensa, como você esperou sempre mais, olha os trabalhadores da vinha. A gente é besta demais. Tem coisas que você trabalha dentro de você menos valia. É aquilo que eu falava no final da pregação. Eu não presto, eu não valho nada. Isso o demônio adora. Mas tem outra coisa que o demônio gosta de trabalhar. Quando ele pega uma pessoa orgulhosa, que não vai falar que eu não presto, ele trabalha a mais-valia. Aí a pessoa se eu sou o melhor. Ninguém faz igual que eu. Aí a pessoa se coloca acima dos outros. Você não tem que se colocar nem acima e nem abaixo de ninguém. Você não tem que se comparar com ninguém, porque a ciência garante, e a Bíblia também, que você é único, única no mundo. Você não tem que tentar ser melhor, porque você não é pior do que ninguém. Sabe que Zaqueu tinha esquecido que ele era pequeno? Sim, porque agora pelo posto dele, ele mandou fazer um pedestal assim para ele.
Ele entrava por trás da mesona dele. Igual quando você vai no restaurante, leva a criança, eles põem uma cadeirinha alta para a criança ficar do mesmo tamanho. Zaqueu tinha um cadeirão daquele. Ele ali falava grosso. Ô, papai, de pagar aí, dá o jeito de pagar, vê se ela quer. Estou por cima. O pessoal chamava ele de doutor José Aquel. A pessoa já... Zequeu era para os íntimos. Ele tinha esquecido que ele era pequeno. Quando ele era pequeno, na idade, no tamaninho ainda, ele sabia quanto isso era ruim. Ele apanhou muito dos colegas maiores. Os colegas tomavam a merenda dele. Ele era pequeno, não tendo merenda, foi ficando mais pequeno ainda. Menorzinho ainda. Quer ver quando a mãe dele fazia um x-salada para ele? Na sexta-feira eles não comiam carne. Lá em Israel, por causa de Jesus, não é? Então faziam um x-salada. Na terça-feira faziam x-bacon. Só que o bacon não podia ser de porco, porque eles não comiam porco. A mãe caprichava. A velha Zaqueia, ela tinha uma criatividade muito grande. E outra, pior ainda, porque o Zaqueu não crescia, ela foi fazendo ele, tratando ele, feito uma criança, até mocinho já. Mas tinha uns colegão dele, uns cavalão. Ô Zaqueu, o que trouxe para nós aí de merenda? Aquilo era duro. Quantas vezes ele estava comendo a merenda, chegava um colega por trás, grandão, segurava ele, o outro pegava. Tá bom, fala para sua mãe que amanhã põe um pouquinho mais de pimenta. Não é assim? Criança pequena sofre, o mais fraquinho sofre. E pior que quando ele chega em casa e conta, a mãe sofre. Tadinho do meu filho. É assim. Sofre, mas não vai lá brigar com os grandão lá para tomar dele. Aí a mãe fazia cada dia uma merenda maior. E os grandão gostavam. Isso acabou no dia que Zaqueu descobriu o sicômoro. Sicômoro é uma arvona que tem lá. O dia que ele descobriu aquela árvore foi a salvação dele. Porque na hora do recreio, quando o grandão chegou, falou: ô Zaqueu, o que trouxe de merenda para nós aí hoje? Falou: eu trouxe uma banana para você. Falou: o quê? Banana aqui para vocês, não vou dar comida para vocês não. Baixinho, quando fica nervoso, é um espetáculo. Aí fala alto. Ele estopa a minhas costas aí, pera lá. Zaqueu, você sabe bem o que você está falando, rapazinho? Toquinho de amarrar bode, lustrador de chimboto. Eu sei se o senhor não vai dar merenda, não vai dar merenda. Quando faltava 15 minutos para acabar a aula, o Zaqueu pediu licença para ir na casinha. E ó no pé. Foi embora. Chegou lá, ele subiu na arvona, lá no sicômoro, ficou lá escondido. Ele viu quando acabou a aula. Ele viu os dois grandão lá procurando no banheiro. Ele até ficou com vontade de jogar um caroço de damasco na testa dele. Ficou quieto. Falei: exaja eu aqui. Foi a salvação de Zaqueu. Porque agora, todas as vezes que ele comia merenda, ele saía antes, ó, escondia na árvore. Aquela árvore tornou uma velha conhecida dele. Ele foi crescendo, quer dizer, crescendo nem tanto. Foi ficando com mais idade, que continuou tampinha. Quando ele tinha 12, 13 anos, ele era muito desprezado. Os coleguinhas dele não convidavam ele para jogar bola. Ele não ia nadar no rio com a turma, porque ele tinha que nadar sem camisa. Os meninos riam dele, que ele não tinha pelo no sobaco. Ele era muito humildinho. Aí não jogava bola, porque vai que punha ele no time sem camisa. E toda vez que ele ia jogar bola, primeiro que ele ficava por último na hora da escolha do time. Sempre. E ainda punha ele no gol. Para segurar o pênalti daqueles grandão lá, que caprichava. Zaqueu sofreu. Os colegas dele com 15, 16 anos já tinham namorado, ele nada. Aquela vozinha muito fina, aquela carinha muito cheia de espinha, muito feinho. Vivia passando a quinase na testa, assim, né? Zaqueu sofreu. Mas ele aproveitou,
Aproveitou que não tinha namorado, que ninguém convidava ele para jogar bola, e foi se especializando em roubar. Vou fazer carreira, quero chegar a ser chefe dos cobradores, vão ver esses bandos safados, vão enfiar a faca neles. A justiça tarda, mas não falta. Deus é pai, não é padrasto. A vingança é um prato que se come pelas beiradas. E Zaqueu começou, ele levantava de madrugada, ele trabalhava, ele estudava, ele foi ficando bom e economizando, não tinha namorado. A vantagem de não ter namorado é isso, ele não economiza, né? É a vantagem. E também não tinha quem ficava atazanando a cabeça dele, outra vantagem. Com isso ele foi especializando. Em pouco tempo ele era doutor, chefão, autoridade. Casou, já tinha um casalzinho de filho, mas continuava com aquele vazio. E naquele dia, gente, naquela tarde, 2:00 da tarde, daquele domingo, Jesus subindo, Jesus queria chegar antes das 6 da tarde em Betânia, onde ele se hospedava. Sim, ele se hospedava lá, antes de chegar em Jerusalém, passou Jericó, sobe a ladeira, Betânia. Jesus estava passando por Jericó. O Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava indo, ele largou, fechou a banca, porque o domingo deles lá era diferente, lá o domingo deles era na sexta para o sábado. Jesus não tinha ressuscitado ainda, o domingo era um dia comum ainda, era um Sunday qualquer, não era ainda Dominus, dia do Senhor. O Zaqueu fechou a banca e foi. Mas lá, quando ele se viu diante daquela multidão, ele descobriu uma coisa terrível. Qual? Apesar de ter ganhado tanto dinheiro, apesar de ser casado, apesar de ser pai, apesar de já ser respeitado pela opinião pública, Zaqueu continuava pequeno. Ah, gente, como é duro. E eu vou dizer uma coisa a você, um dia você também vai ter que chegar nessa experiência. Eu não sei quantos anos você tem, 40, 50, 70. O dia mais difícil da sua vida é o dia em que você tiver que descobrir, e talvez a duras penas, talvez até em consequência de uma burrada que você fez, que você continua pequeno, e que nessa hora não tem mais o colo da mãe, do pai, só tem um colo que você vai poder recorrer. Zaqueu descobriu aquele dia ali, descobriu que ele, mesmo já tendo tanta coisa, era um menino. E sabe o que foi bonito? Ele deixou o menino que morava dentro dele tomar conta dele naquela tarde. E foi o menino que morava dentro dele que conduziu Zaqueu para aquela mesma árvore, para aquele sicômoro, onde tantas e tantas vezes na mimimice ele chorou por não ter sido convidado para jogar bola, porque roubaram a merenda dele. Quando ele subiu, e agora com muita dificuldade, porque já era um senhor, já não tinha tanta habilidade de criança, porque ele teve que olhar para os lados primeiro, para levantar aquele saiotão dele, porque alguém podia ver. Imagina o vexame que seria alguém vendo aquele homem tão importante agora subindo naquela árvore. Zaqueu foi dando jeito, olhou para um lado, olhou para o outro, tentou 2 ou 3 vezes até que conseguiu subir naquela árvore. E ele achou aquele galho de antes, era o mesmo galho, ele não tinha crescido tanto assim. Ele sentou ali, e ali ele começou a passar o filme da vida, como você também já fez e faz. Quantas vezes a gente passa o filme da vida da gente? Às vezes as situações da nossa vida, na hora que você fica sabendo de uma doença, de um problema, na hora que perde alguém importante da família, que você passa o filme da sua vida inteirinho em 1 minuto ou menos, vê tudo, passa tudo. Zaqueu sentou no galho daquela árvore, os olhinhos cheios d'água, escorrendo lágrimas amargas dos seus olhos. Ele recordou da sua infância sofrida, aquela grande multidão naquela tarde de domingo em Jericó ou em Cachoeira Paulista, tanto faz a diferença, é muito pequeno, fez com que viesse à tona a criancinha que existia, carente, necessitada de colo no coração de Zaqueu. E foi revendo aquele filme que ele chorou,
lembrou-se do pai, da mãe, dos colegas grandes. O que teria acontecido com aquele colega? O que será que aconteceu com aquela pessoa que me prejudicou, aquela pessoa que me fez o mal, que me fez o bem? 90% das pessoas com as quais você se relaciona, você conheceu no último ano. Onde estão os seus amigos de infância? Onde estão pessoas que em determinado momento foram tão importantes na sua vida? Quantos deles já se foram? Quantos deles já estão no céu? Quantos que você nunca mais ouviu falar? Zaqueu estava sozinho naquele galho de árvore. E ele estava tão mergulhado em si mesmo que ele não ouviu o burburinho todo, porque Jesus já estava chegando. Quando ele deu por si, Jesus estava embaixo daquela árvore. Vocês imaginam as pernas do Zaqueu? E Jesus parou e olhou, e todos olharam juntos. Vocês imaginam as calças do Zaqueu? E o Zaqueu abriu ali, a perninha tremendo, e Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, é preciso que hoje eu fique lá na sua casa. Zaqueu não desceu, ele caiu, ele distribuiu no chão, levantou dali, ele não tinha escutado direito. Jesus falou: eu preciso ficar na sua casa. Ah, gente, o coração de Zaqueu foi para as pernas, ele voltou a ser menino. Como foi bom correr daqueles amigos grandões que queriam tomar a merenda dele. Aquilo foi treinamento para ele, porque agora ele também saiu numa disparada. Como há tanto tempo ele não corria, ele levantou aquele soiotão e foi levantando poeira nas ruazinhas tortas e empoeiradas de Jericó. Chegou em casa botando a língua metade para fora, suado, e começou a chamar a mulher dele desesperada: Zaqueia, corre aqui, Zaqueia, corre aqui, Zaqueia. E a dona Zaqueia vem secando a mão: que foi, bem, você veio mais cedo hoje. Zaqueia, Zaqueia, corre, corre, Zaqueia. Zaqueia, vamos fazer a janta logo. Ele está vindo jantar aqui. Ele quem, bem? Jesus. E por que você não falou que ia convidar ele? Mas eu não convidei não, ele ofereceu, está chegando aí já. Ah, e está vindo com a turminha toda. Jesus era assim, quando ia levava 12. Ela falou: bem, o que eu vou fazer agora? O micro-ondas não está funcionando, não tem nem lasanha lá para botar para descongelar. Ah, põe qualquer coisa aí. Cadê as crianças? Estão brincando. Chama ele, Zaqueuzinho Júnior. Zaqueinha Carla, com K, é Carla. Corre aqui, vão tomar banho, limpa esse nariz. O homem vai vir agora, que ele chega aqui, eu não quero ver vocês falando. Ai, que vocês fizem, toma a bênção dele, toma banho, como que ele chega aqui? Não é assim? Quando Jesus chegou, seu Zaqueu de banho tomar, tinha passado gomex no cabelo, tá? A dona Zaqueia, muito elegante, que é vestidão de chita, assim, amarrado por meio, que é chinelão de salto alto, carcanhado, tudo rachado, mas elegante. Zaqueuzinho, arrumadinha, Zaqueinha com a Maria Chiquinha. Entra pra dentro, acaba de chegar. Zaqueu estava feliz da vida. Quem estava chegando na casa dele, hein? Jesus. Jesus entrou, cumprimentou, ele mandou as crianças: beija a mão, toma a benção. Jesus deu 3 beijinhos, dona Zaqueu. 3 para casar. Aí ele falou: não, 2 só. Eu não vou casar não. Aí Jesus entrou. E sobre o que eles conversaram? Nada que preste. Nada. Tanto que São Lucas pulou ali, não escreveu nada. Sabe por quê? O que São Lucas percebeu é que o que Jesus conversou com Zaqueu só interessava para Zaqueu.
Assim também o que Jesus quer falar com você é aquilo que você não conta para mais ninguém, porque aquilo que a gente conta para os outros a gente sempre mente, ou aumenta ou distorce. Com Jesus a gente tem que falar aquilo que está lá no fundo do coração, e isso ninguém tem que anotar nada. Jesus amou Zaqueu do jeito que ele era. Jesus não meteu o dedo em Zaqueu e falou, porque no seu passado você fez isso, fez aquilo. Jesus não pôs a mão na cabeça dele e falou, vou orar por você, porque você, quando tinha 9 anos, você foi estuprado lá na beira do Mar Morto. Porque... Não. Jesus não falou do passado. Jesus falou o mesmo que tinha falado antes. Hoje é preciso que eu fique na sua casa.